Olá, meus queridos concurseiros! Sejam muito bem-vindos a esta aula especial sobre dois dos temas mais cobrados nas provas de língua portuguesa: coesão e coerência. Prepare seu café e respire fundo. Nesse episódio, vamos entender de vez como esses dois conceitos transformam um texto simples em um texto de excelência. Primeiro, vamos falar sobre a coerência. Ela é a alma do texto, é o que faz tudo ter sentido. Quando um texto é coerente, as ideias se encaixam, seguem uma lógica e respeitam o bom senso. Coerência vem de coeso, de unido, de encaixado. É o que faz o leitor pensar assim: ah, entendi o que o autor quis dizer. Ou seja, a coesão é a ligação entre as partes de um texto. Ela é o que faz uma frase se encaixar na outra, um parágrafo conversar com o seguinte e o texto fluir com naturalidade. Pense nela como a cola linguística que mantém as ideias unidas. Quando um texto é coeso, o leitor não tropeça. Ele entende o caminho, percebe as relações, acompanha o raciocínio sem se perder. Mas existem vários tipos de coesão e é aqui que o concurseiro esperto se destaca. Vamos a eles. Primeiro, temos a coesão referencial, que acontece quando usamos pronomes ou expressões que retomam algo já dito. Por exemplo, Maria saiu cedo. Ela tinha uma entrevista. O pronome ela retoma Maria, evitando repetição desnecessária. Depois, há a coesão lexical, que ocorre quando repetimos ou substituímos palavras de modo estratégico, com sinônimos, hiperônimos ou expressões equivalentes. Veja este exemplo. O soldado avançou rapidamente. O militar não hesitou. Repare que o militar substitui o soldado, mantendo o sentido e evitando repetição. Temos também a coesão sequencial, que é o uso de conectivos e conjunções que mostram a relação lógica entre as ideias. São aquelas palavrinhas mágicas, portanto, porém, entretanto, além disso, assim, logo, todavia e tantas outras. Elas indicam se estamos apresentando uma causa, uma consequência, uma oposição, uma comparação e por aí vai. Outro tipo é a coesão elíptica, também chamada de coesão por elipse. Ela acontece quando deixamos de repetir um termo que o leitor consegue identificar facilmente. Por exemplo, eu fui ao cinema e ela ao teatro. Perceba que o verbo foi está implícito na segunda oração, mas o sentido permanece claro. Esses são os principais mecanismos de coesão, ou seja, são as ferramentas que garantem que o texto fique encadeado e agradável de ler. Agora, vamos abordar a coerência. Se a coesão é a cola do texto, a coerência é o sentido. É ela que faz o texto ser lógico, compreensível, compatível com a realidade e com o conhecimento do leitor. Não adianta usar dezenas de conectivos se as ideias não fizerem sentido juntas. Meu querido, grave essa regra. Um texto pode ser coeso, mas incoerente. Veja este exemplo. O gato é um peixe muito rápido. A frase está bem conectada, mas não faz sentido. Logo, é incoerente. A coerência também tem tipos, e é importante conhecer cada um. A coerência global, que é o sentido geral do texto. É quando todas as partes conversam entre si e seguem o mesmo tema. Nada de ideias soltas ou contradições. A coerência local é o sentido dentro de um trecho específico. Mesmo que o texto como um todo seja coerente, uma parte isolada pode ser confusa ou contraditória. Existe também a coerência temporal, que garante que os fatos ocorram em uma ordem lógica. Por exemplo,
Primeiro o personagem acorda, depois toma café e só depois sai de casa. Ou seja, se por acaso o texto dissesse que ele saiu antes de acordar, teríamos uma quebra de coerência. E há ainda a coerência causal, que diz respeito à relação de causa e efeito. Se algo acontece, precisa ter uma razão. Se alguém chora, deve haver um motivo. Se um resultado aparece, deve haver uma ação anterior que o justifique. E por fim, temos a coerência temática, que mantém o foco do texto no assunto principal. Nada de começar falando de política e terminar falando de receitas de bolo, a menos que o texto explique essa mudança com lógica e propósito. Pronto, agora que entendemos os conceitos, vamos aplicar na prática. Vamos resolver 2 questões de concurso reais e comentá-las como se estivéssemos em sala de aula. Questão número 1. A coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto, corroborando para uma transmissão da mensagem mais eficiente e inteligível. A respeito da coesão textual no trecho acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Repetição de ideias sem conectivo. Letra B. Referência pessoal por meio de pronomes. Letra C. Salto abrupto entre as frases. Letra D. Uso de verbo no infinitivo sem sujeito explícito. Letra E. Mudança de tema sem articulação. Vamos analisar juntos. No trecho, há uma relação clara entre as expressões conexão linguística e amarração das ideias. Perceba que ambas transmitem praticamente o mesmo sentido. Uma repete e reforça a outra com palavras diferentes, mas equivalentes. Esse tipo de relação é chamado de coesão lexical, pois ocorre quando o autor usa sinônimos, expressões semelhantes ou termos de mesmo campo semântico para manter a fluidez do texto, evitando repetições cansativas. Assim, ao observar o trecho, notamos que o autor mantém o encadeamento das ideias por meio da substituição lexical e da repetição de sentido, o que é uma estratégia de coesão muito comum em textos bem escritos. Portanto, a alternativa correta seria letra A. Repetição de ideias sem conectivo, mas aqui entendida de maneira positiva, não como um erro, e sim como repetição controlada e semântica, típica da coesão lexical. Agora, vamos à questão número 2. Embora a tecnologia acelere muitos processos sociais, a capacidade humana de adaptação permanece essencial para que as mudanças se façam de modo sustentável. A conjunção embora, logo no início do período, introduz uma relação textual de letra A, causa, letra B, consequência, letra C, concessão, letra D, explicação, letra E, sequência temporal. Se você pensou na letra C, acertou em cheio. A palavra embora é uma conjunção concessiva, ou seja, ela introduz uma ideia de contraste. Nesse caso, o autor reconhece um fato, a tecnologia acelera muitos processos sociais, mas apresenta outro que se mantém verdadeiro apesar do primeiro. A capacidade humana de adaptação continua sendo essencial. Perceba a sutileza. As duas ideias se opõem, mas coexistem. É como dizer, mesmo que isso aconteça, aquilo ainda é necessário. Essa é a função típica das orações concessivas.
Esse uso da conjunção embora também é um belo exemplo de coesão sequencial, pois o conectivo estabelece uma relação lógica entre as partes do texto, permitindo que o leitor perceba a transição entre as ideias sem ruptura. Portanto, a alternativa correta é a letra C, concessão. Guarde bem, sempre que você vir embora, ainda que ou mesmo que, pode apostar que o texto está trazendo uma relação de concessão, em que algo acontece apesar de outra coisa. Antes de concluirmos, vale lembrar que coesão e coerência caminham sempre juntas. Um texto pode até ser coeso, mas se não for coerente, o leitor vai perceber a falta de sentido. Da mesma forma, um texto coerente, mas sem coesão, pode parecer fragmentado e difícil de acompanhar. Por isso, o segredo é buscar equilíbrio, usar bem os conectivos, pronomes e repetições controladas, mas sem esquecer de manter a lógica e o propósito em cada parte do texto. Lembre-se, todo texto é uma conversa, e para conversar bem, precisamos de clareza, ordem e empatia. Coesão e coerência são, no fundo, formas de respeito ao leitor. São um jeito que a língua tem de dizer: eu quero que você me entenda. Continue estudando com confiança. Você está no caminho certo. E como todo bom concurseiro sabe, quem domina o texto, domina a prova. Bons estudos, boa sorte e até a próxima aula!